Bom, o objetivo dessa aula é mostrar como foi calculado o valor da pressão atmosférica. Então, para você entender isso, é importantíssimo você entender o teorema de Stevens. O teorema de Stevens eu já comentei na aula passada e fizemos exercícios, né, baseado nele. O que eu vou fazer aqui então é demonstrar o teorema de Stevens para que depois nós possamos entender a demonstração do cálculo da pressão atmosférica. Então nós temos a variação de pressão entre dois pontos em profundidades diferentes será dada por, olha, imagine em dois pontos, tá? Você tem uma garrafa aqui com certo líquido, água, por exemplo, e você tem dois pontos dentro dessa garrafa. Você sabe que a pressão de uma coluna líquida é determinada por densidade vezes gravidade vezes a profundidade, né? Que é o μgh ou dgh. O ponto mais profundo aqui, né, mais profundo da garrafa, é o ponto onde que você terá maior pressão. O ponto B, menor pressão. Não é? Porque a pressão depende da profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então nós temos que a pressão no ponto A é maior que a pressão no ponto B. Muito bem. Eu quero descobrir a variação de pressão entre esses dois pontos. Como o ponto A tem uma pressão maior, então eu vou fazer pressão de A menos a pressão de B, que é menor. Tá fazendo a maior pressão menos a menor pressão, você vai ter aqui a variação de pressão. Bom, como a pressão então é dgh ou μgh, nós teremos, então a variação de pressão vai ser igual a μgha, onde HA é a profundidade do ponto A, menos pressão de B, μghB, onde HB é a profundidade do B. Bom, desenvolvendo isso aí, você pode colocar o μg em evidência, né? Porque a massa específica ou densidade aqui é o mesmo líquido. Então, para um e para outro. Então, para um ponto e para o outro. O μ é o mesmo. A gravidade do local é a mesma. O que vai variar é a profundidade. Então, colocando o μg em evidência, você vai ter a profundidade de A menos a profundidade de B, onde a profundidade de A aqui será o HA e a profundidade de B, olha, o HB. Então, a variação de pressão será dada por μg vezes HA menos HB, que é a variação da profundidade. Então, esse é o teorema de Stevens. A variação de pressão vai depender da variação de profundidade. Então, o importante disso aí vai ser você entender o seguinte. Essa variação de pressão dependerá da variação da altura da coluna líquida acima dos pontos em questão. Este é o teorema de Stevens. Então, dois pontos que estejam na mesma profundidade sofrerão a mesma pressão. Isso é lógico, né? Já que a variação de pressão depende da variação de profundidade, se você tiver dois pontos na mesma profundidade, eles estarão sofrendo a mesma pressão. Então é a partir daqui, tá? Isso vai ser importantíssimo, é que nós iremos calcular a pressão atmosférica. Vocês vão ver adiante isso aí. Então vamos ver algumas aplicações do teorema de Stevens. Esses são vasos comunicantes, tá? Normalmente você acha isso em laboratório de física. À medida que você coloca líquido em um dos tubos, tá vendo? Você pode observar que todos os tubos são interligados aqui embaixo, olha. À medida que você vai colocando líquido dentro de um dos tubos, tá? O líquido ele vai subindo aqui, olha, por igual em todos os tubos. Isso acontece por quê? Olha, imagine aqui na profundidade aqui, ó, de cada tubo, aqui, ó, todos os pontos A, B, C, D e E, observe que eles estão todos no mesmo nível, na mesma profundidade. Tá? Então, inicialmente, imagine isso aqui estava vazio. À medida que você vai colocando líquido em um dos tubos, o que acontece? Por exemplo, você vai colocando líquido no tubo A aqui, ó. A pressão em A vai aumentar. E a pressão em B não. B, o líquido ainda não chegou aqui. Olha, como a pressão em A vai ser maior do que a pressão em B, vai haver uma força empurrando o líquido para B. E aí esse líquido vai começar a subir em B. E a mesma coisa, em C, vamos supor que o líquido ainda não tem chegado em C.
a pressão em B vai ser maior do que a pressão em C, então vai ter uma força empurrando o líquido para C. E assim sucessivamente. Quando é que vai parar de passar líquido aqui? Quando a pressão em A for igual à pressão em B, for igual à pressão em C, que for igual a D, que é igual a E. Mas para que essas pressões sejam iguais aqui no mesmo nível, o que você vai ter que ter? É que para que a pressão A seja igual a B, C, D e E, é que essas alturas terão que ser iguais também. Por quê? A pressão não é dada por μgh? O μ é o mesmo líquido aqui. Gravidade é a gravidade do local. O que vai te dar a pressão vai ser exatamente a profundidade ou altura da coluna líquida. Então, para que esse sistema esteja em equilíbrio, é que essas alturas A, B, C, D e E, né, a altura da coluna líquida aqui, elas sejam iguais. Então você terá que a altura A é igual à altura B, que é igual a C, que é igual a D, que é igual à altura E. Tá? Então a medida, olha, essa imagem aqui, tá? Eu fui tirando fotos, né, à medida que eu fui colocando líquido. Você vê que ele vai subindo todo por igual, olha lá. Eu estou colocando o líquido no tubo da direita ali, olha. E você vê que o líquido vai subindo por igual em todos os tubos, independente do formato do tubo. Lembre-se que a pressão não depende do formato, né? Depende apenas da altura da coluna líquida. Bom, outra aplicação, tá, é caixas d'água em prédios. Tá? Não sei se você já teve curiosidade de observar isso, mas, por exemplo, quando você tem um prédio com vários blocos, por exemplo, tá? Bloco A, B e C. Tá? As caixas d'água são interligadas nos blocos. Tá? A boia que vem da rua, né, a gente fala assim, melhor dizendo, o cano que vem da rua, que traz a água da rua, ela vai entrar aqui na primeira caixa, tá vendo onde que vai ter uma boia lá dentro, né, para controlar o nível da água. E essas caixas do bloco 1, 2 e 3 são interligadas por canos. Tá? Você só terá boia na primeira caixa. E aí o que acontece? Quando a primeira caixa estiver na metade, a segunda também vai estar na metade, a terceira também vai estar na metade. Você nota que aqui tem até uma quarta caixa aqui, ó. Tá? Todas elas estarão no mesmo nível. A boia que controla o fluxo de água, né, que vem da rua, fica apenas em uma das caixas. Então, se houver, por exemplo, falta de água, vai haver falta de água aí por 2 dias. Né? O síndico, né, normalmente ele coloca lá um aviso que haverá falta de água e que tem que haver economia de água em todos os blocos. Ok? Porque, por exemplo, vamos supor que só o bloco 1 e o bloco 2 economize água, o bloco 3 não, use bastante água. Olha, essa água vai ser puxada do bloco 1 e do bloco 2. Tá? Na hora que o bloco 3 acabar a água, vai acabar a água no bloco 2, no bloco 1 acaba a água de todo mundo. Tá? Porque o sistema é interligado. O vaso sanitário, né? Como eu falei lá no início da primeira aula, né, você iria entender melhor o funcionamento do vaso sanitário. Também é baseado no princípio de Stevens. Como é que no vaso sanitário fica essa água acumulada no fundo? Olha, você não enxerga o que tem por trás aqui, você só enxerga a água e aqui tem um buraco, né, por onde passa as fezes, urina, tudo. Tá? Aqui por trás, tá, eu vou fazer, né, um corte aqui, olha, o visual é esse. Tá vendo? É como se eu tivesse cortado o vaso sanitário no meio aqui, olha. Tá? Aqui por trás existe um joelho, uma curva que nós chamamos de sifão, isso aqui, que é por onde a água vai passar. Observe que devido a essa curva, é igual vasos comunicantes, a água ela vai ficar acumulada aqui até um certo nível. Tá? Ou seja, a pressão em A, eu vou colocar 2 pontos aqui, olha, eu tenho um ponto A e um ponto B. Tá? Quando você coloca a água aqui dentro pela primeira vez, olha, a pressão em A vai ser igual à pressão em B. Exatamente mantendo o nível aqui. Aí o que acontece? Quando você dá descarga aqui, a água não vai subir aqui do lado direito? Olha, a água subindo aqui vai aumentar a pressão no ponto A. No ponto B você tinha uma pressão
que era igual a anteriormente. Então a pressão em B vai ser menor. E note que aqui você não vai ter altura para B, né? Então, como a pressão em A passa a ser maior do que a pressão em B, surgirá uma força empurrando a água do ponto A para o ponto B. Tá? Então, a água vindo aqui para B, olha, o que vai acontecer? Haveria uma tendência de subir a pressão aqui, né? Mas olha, não vai subir porque você não tem altura. Então essa água vai vazar para o esgoto aqui, olha. Tá? E como vai surgir então essa força de A para B, vai haver uma aceleração da água, né, de A para B, a água vai aumentar a velocidade, então inicialmente a água sobe. Tá? Devido a essa variação de pressão aqui, vai começar a haver um fluxo de água muito grande de A para B. Então a água vai descer e aí leva toda a sujeira que tem aqui dentro do vaso sanitário. Tá? Toda a sujeira vai para o esgoto. Aí você observa, né, que essa água aqui, indo toda embora, ela poderia ficar aqui embaixo. Normalmente continua vazando um pouquinho de água, né, quando você acaba de dar descarga, exatamente para poder dar novamente o nível da água, para que a água fique nesse nível aqui. Tá? Para você entender melhor, olha, esse vaso sanitário aqui, tá, nós fizemos em um laboratório, no colégio, que era exatamente para um vaso sanitário transparente, né? Para que você pudesse, para que o aluno pudesse entender melhor o funcionamento do vaso sanitário. Então, olha, é interessante até para você fazer aí para o laboratório, né? Se o professor te pedir aí, né, uma experiência de laboratório qualquer baseada na física. O vaso sanitário é muito interessante, tá? Você fazer. Chama muita atenção, tá? Isso aí foi apresentado numa feira de ciências na Universidade Federal de Juiz de Fora e fez muito sucesso. Agora, para você fazer isso aí, você depende de boa vontade de um vidraceiro, tá? Porque tinha um vidraceiro muito bom perto do colégio, ele teve boa vontade, né, de fazer a experiência, porque dá trabalho fazer isso aqui. Então, olha só, observe, é tipo um aquário, tá? O fundo do aquário é só até esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Daqui para cá é aberto, é o buraco, né? Seria o esgoto do vaso sanitário. Aqui está o esgoto. Tá? Então, essa parede aqui é essa parede aqui, ó. Tá vendo? Esse fundo aqui, ó, do vaso sanitário é essa outra parede aqui, ó. Então, o vidraceiro tem que cortar na medida correta e fazer uma cola, né? Bem isolante, quer dizer, ou a cola de vidraceiro, né? Para que não passe água por aqui. A água vai passar pelo fundo aqui, olha. Essa parede aqui, ela não vai até o fundo do vaso, olha lá, tá? Para exatamente você ter essa abertura aqui, ó, do vaso sanitário, tá? Então você tem que ter esse buraco. Então aqui no fundo tem um buraco. Ok? Vamos ver uma outra imagem aí do vaso sanitário aqui, tá? Comparando as duas, olha, tá? E aqui o vaso sanitário com água. Olha só como é que ficaria, tá vendo? Você note que essa parede aqui ela não vai até o fundo. Tá? Então quando você coloca a água aqui, olha, você vai ter a água mantida no nível aqui. O esgoto aqui, olha, está vazio. Tá vendo? Então, quando você joga a água aqui dentro, aí você pega um balde e joga a água aqui dentro. O que vai acontecer? Essa água aqui vai subir. Vai aumentar a pressão nesse ponto aqui. Então, a pressão nesse ponto aqui tem que aumentar também, né? Princípio de Steven aqui, olha, na mesma profundidade, a pressão teria que ser a mesma. Então, quando a água sobe aqui, a água aqui vai ter que subir também. Só que ela encontra aqui, olha, acaba a resistência da parede, porque aqui vai estar o esgoto. Então, essa água vai começar a cair para o esgoto aqui, tá? Isso vai fazer com que a pressão em B, então, nesse ponto aqui, não suba. Tá? Então a pressão vai subir só em A, então vai surgir uma força empurrando o líquido de A para B. Tá? E então a água vai vazar para o esgoto, vai aumentar a velocidade de fluxo dessa água, né? E então todas as necessidades, fezes, né, passariam para o esgoto aqui. Só que em vez de fazer a fezes, eu coloquei uma aranha de plástico. Tá vendo? Você vai observar aqui é o vaso sanitário em funcionamento. Você vai observar que no início eu deixei uma aranha dentro do vaso. Olha, você tem uma aranha aqui nessa posição, tá? E quando você joga a água, tá? Você vai notar a aranha passando lá para o esgoto,
Esse é o funcionamento desse vaso sanitário. É lógico que você tem que estar em cima de uma pia, né, para não fazer molhação no ambiente. Ou ter um outro balde lá, né, colocar ele em cima de um banco, por exemplo, o vaso sanitário, e um balde embaixo para que essa água escoa. Tá? Então é isso aí, porque normalmente a pessoa, né, todo mundo usa vaso sanitário, mas não sabe o que tem por trás do vaso sanitário ali. Bom, agora qual é a vantagem dessa água mantendo nesse nível? Primeiro é higiênico, né? Porque você no vaso sanitário, vou voltar aqui, tá? Ele é feito aí de porcelana, né? Imagina se não tivesse essa água aqui, você ia fazer as necessidades aqui, ia sujar o vaso sanitário todo, tá? Então, primeira utilidade é isso, né? Questão de higiene, tá? A segunda é para que o cheiro do esgoto não venha para dentro de casa. Porque, você sabe, o esgoto fede. Tá? Então, tendo essa água nesse nível, o cheiro do esgoto não vem para cá. E a terceira utilidade: casas baixas costuma ter barata, rato, que chegam até aqui pelo esgoto. Tá? Quando esses bichos vêm por aqui, eles vão ver que tem água aqui, né, num certo nível. Eles não vão passar por essa água. Tá? Pelo menos a maioria não se atreve a passar por essa água aí, né? Que teria que mergulhar para chegar nesse ponto aqui. Ok? Então, esses insetos de esgoto, né, esses bichos de esgotos, eles não ultrapassam essa barreira, pelo menos na maioria das vezes. Ok? Porque pode acontecer. Eu já tive um caso na família, tá? Uma vez nós fomos, o nome da cidade é Barra do Jucu, mais ou menos próximo de Guarapari. Tá? Eu lembro que é Espírito Santo. A família alugou uma casa lá, minha família alugou uma casa lá, e no fundo da casa passava era um córrego, e era tipo um mangue no fundo da casa. Tá? Então, e o esgoto da casa era jogado direto nesse mangue. Tá? Então o que acontece? Nós alugamos a casa e quando nós chegamos para usar a casa, a minha mãe foi ao banheiro e tinha um caranguejo dentro do vaso sanitário. Ou seja, o caranguejo veio pelo esgoto, o esgoto estava sendo jogado direto no mangue, e o caranguejo ultrapassou essa barreira aqui. Tá? Então tinha um caranguejo dentro do vaso sanitário. Ok? Quer dizer, ele teve que tirar o caranguejo, etc., né? Porque o caranguejo era grande, só simplesmente a descarga ele não ia embora, né? Ele estava lutando contra a água aqui. Aí nós arrumamos um vizinho lá com prática em pegar o caranguejo, né? Ele pegou o caranguejo e tirou do vaso e voltou. Mas do mesmo jeito, isso pode acontecer com ratos. Se você chegar, por exemplo, se você chegar numa casa que tem muito tempo que não é usada, tá? Por exemplo, o vaso sanitário estiver seco, cuidado. Tá? Antes de você usar, dê descarga para ver se não tem bicho nenhum aqui dentro. Que pode ter algum bicho aqui dentro e esse bicho vai sair e pode te dar um susto aí. Bom, outra aplicação é o sifão, tá? Que normalmente é usado em tanque, pia de cozinha, pia de banheiro. O sifão é parecido com o vaso sanitário. Também você vai ter um U aqui. Ok? Você quando joga água aqui, você vai estar lá lavando louça, né? A água vai entrar aqui, ela vai ter que passar por esse U. Daí quando você fecha a torneira, vai manter a água sempre aqui, olha, armazenada nesse U aqui, ó, nesse joelho. Tá? Qual que é a vantagem? É a mesma questão. Insetos não virem para a cozinha e o cheiro do esgoto não passar para a cozinha. Ok? Se você colocar um cano indo direto para o esgoto sem colocar esse U, se o esgoto estiver fedendo, esse cheiro passa para a cozinha. Então esse tubo, né, essa parte aqui, esse joelho, ele é importantíssimo para evitar isso. A água vai ficar sempre acumulada aqui, evitando que o cheiro venha para a cozinha aí, tá? Ou para o banheiro. Existe outro sistema também, tá? Mais moderno, né? Que ele é fechadinho assim. Mas se você fosse enxergar por dentro, é isso aqui, ó. Tá vendo? A água vem da pia por aqui. Daí ela tem que fazer essa curva aqui. Ok? Ela faz essa curva e depois indo para o esgoto. Note que aqui dentro é tipo princípio de Steven, né? Vai manter sempre o mesmo nível. Ok? Isso, a vantagem desse sistema aqui é que qualquer sujeira que entre por aqui, normalmente ela vai ficar
armazenada aqui nesse reservatório. Tá? Então é para não deixar a sujeira ir para o esgoto e entupir o esgoto. Tá? Então normalmente quando começa a ter pouca vazão de água aqui, né? Aí você sabe que você tem que limpar esse reservatório. Você desatarracha esse reservatório e tira a sujeira daqui de dentro. Okay? Depois torna a atarrachar e volta ao funcionamento normal. Exercícios de aprendizagem. Vamos ao primeiro exercício. Água e óleo de densidades 1 grama por centímetro cúbico e 0,80 grama por centímetro cúbico são colocados em um sistema de vasos comunicantes, como mostra a figura. Sendo 26 centímetros a altura da coluna de óleo, olha, primeira coisa que eu gostaria de reforçar aqui. Primeiro, você tem água e óleo, quer dizer, o primeiro é da água, o segundo aqui é do óleo. Observe que o óleo é menos denso do que a água. E aí você vai lembrar lá da aula anterior, tá? O de menor densidade ele vai ficar em cima. São dois líquidos que não se misturam. Então, o de menor densidade fica em cima, o maior densidade fica embaixo. Então eu já sei que esse alaranjado aqui é o óleo e que a água está aqui embaixo. Tá? Bom, sendo 26 centímetros a altura da coluna de óleo, quer dizer, eu tenho 26 centímetros aqui. Determine a altura da coluna de água medida acima do nível de separação dos dois líquidos. O que é isso? O nível de separação dos dois líquidos é esse aqui, não é? Ou seja, eu quero saber qual é, no mesmo nível aqui, ó, do outro lado, a altura da coluna de água que eu terei aqui. Tá? Então vamos ver isso. Solução. Óleo é o laranjado e a água está no tubo da direita. Vou pegar dois pontos, tá? Exatamente pegando o nível de separação entre água e óleo. Eu sei que até aqui eu tenho água. Eu vou pegar um ponto no B, no mesmo nível do outro lado. Tá? Então, olha, dentro de um mesmo fluido, estando no mesmo nível, eu terei a mesma pressão. Vamos colocar aí a coluna de óleo, então tem 26 centímetros. Eu quero saber qual é a altura da coluna de água lá no outro lado. Bom, então eu sei como A e B pertencem ao mesmo líquido e está no mesmo nível, eu sei que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. E qual é a pressão no ponto A? Vai ser a pressão dessa coluna líquida de óleo. Olha, então você vai ter aqui, ó, μ do óleo, GH do óleo, que é a pressão em cima do ponto A. E qual vai ser a pressão do ponto B? É a pressão da água acima do ponto B, que vai ser μ da água, GH da água, que é a profundidade da coluna de água aqui. Eu quero saber exatamente essa profundidade. Olha, aqui eu não posso simplificar, né? μ do óleo e μ da água, mas a gravidade eu posso simplificar. Simplificando, né? Passando a gravidade para o outro lado, você vai simplificar isso aí. E aí o que você vai ter? Que μ do óleo vezes a profundidade do óleo é igual a μ da água vezes a profundidade da água. Substituindo agora, tá? Observe que está tudo no sistema CGS aqui, né? Então eu posso manter. Você vai ter μ do óleo 0,80, profundidade do óleo 26 centímetros, μ da água 1 grama por centímetro cúbico vezes a profundidade da água. Aí você vai passar o 1 para cá dividindo, a resposta vai ser esse produto aqui. Então a altura da água será igual a 20,8 centímetros. Chegou na resposta do problema aí. Tá, mas aí você poderia me perguntar, mas na aula anterior você comentou sobre a pressão atmosférica, não tem pressão atmosférica agindo aqui em cima? Sim, realmente tem uma pressão atmosférica agindo aqui. Se você for considerar a pressão atmosférica, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Olha, vamos fazer isso. Eu tenho a pressão atmosférica agindo aqui e pressão atmosférica agindo aqui. Então, na hora de desenvolver, olha, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Então você vai ter aqui, olha, a pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica que age aqui em cima, mais
o μg H do óleo aqui, olha, é a pressão em cima do ar. Então a pressão atmosférica mais μ do óleo, G, H do óleo. Isso será igual, no tubo da direita aqui, você terá a pressão atmosférica agindo aqui em cima, mais μ, G, H da água aqui, olha, μ, G, H da água. Como você tem a pressão atmosférica agindo nos dois lados, olha, quando você passa a pressão atmosférica para cá subtraindo, vai anular. Tá? Então, você vai poder aí simplificar aí, né? Porque vai anular. E você vai ter aqui o mesmo raciocínio do problema anterior. Olha, a gravidade vai poder simplificar e aí você vai chegar no mesmo resultado que você chegou no primeiro caso aí. Então, quando ocorre a pressão atmosférica de um lado e de outro, você não precisa de considerar ela. Agora, se tivesse um desses lados aqui fechados, de maneira que a pressão atmosférica não entrasse aqui, tá? Não agisse desse lado, aí sim você ia ter que fazer diferente. Eu poderia, por exemplo, calcular qual é a pressão aqui em cima, tá? Aí você teria a pressão atmosférica de um lado e não teria do outro lado aí. Ok? Na lista de exercícios tem um exercício desse, tá? Eu deixei lá para você calcular a pressão de um gás aqui em cima. Vamos ao segundo exercício. A figura mostra como três líquidos immiscíveis de densidades diferentes se dispõem em um tubo em U, sendo dadas as densidades do líquido 1, 0,4 grama por centímetro cúbico, do líquido 3, 2,5 grama por centímetro cúbico. Determine a densidade do líquido 2. Olha bem, hein? Eu dei a densidade do 1 e do 3. Tá? Eu quero saber qual é a densidade do líquido 2. Tá? Já poderia observar aqui que se fosse uma questão, por exemplo, de múltipla escolha, tá? O líquido 2 ele vai ter uma densidade maior do que o 3 e do 1, porque é o que está embaixo, tá vendo? Ele é mais denso do que o 3 e mais denso do que o líquido 1. Bom, então qual vai ser a densidade do líquido 2? Olha, eu vou pegar então assim, para calcular isso, eu vou pegar o líquido 2 aqui, olha, dois pontos dentro do líquido 2 que vão sofrer a mesma pressão. Olha, solução. Eu vou pegar os dois pontos, olha, pego o ponto A aqui e o ponto B aqui, bem na divisa desse líquido. A pressão no ponto A é a mesma pressão no ponto B. Faz parte do mesmo líquido aqui e está na mesma profundidade. Então eu tenho que a pressão em A é igual à pressão em B. Bom, e não posso esquecer que tem uma pressão atmosférica aqui em cima. Precisa dela? Não, a pressão atmosférica vai acabar sumindo aqui. Tá? Mas eu tenho uma pressão atmosférica aqui em cima. Então vamos supor, tá, que eu esteja considerando essa pressão atmosférica. Olha, pressão atmosférica mais μ2 G HA. HA é essa altura de 3 centímetros aqui, ó. Tá vendo? Mais, eu vou ter agora a pressão do líquido 1 aqui. Vamos lá, que vai ser μ1 G H1, onde H1 é essa profundidade do líquido aqui, que vale 6 centímetros. Isso será igual. Qual é a pressão de B? A pressão em B também eu terei a pressão atmosférica mais μB, né, que seria aqui a massa específica do líquido 3, não, a densidade do líquido 3, ó, μ3 G H3, com a pressão atmosférica sendo somada aqui, ó. Então, observe que a pressão atmosférica vai simplificar, né? Se você passa a pressão atmosférica para o outro lado subtraindo, a pressão atmosférica é a primeira que se simplifica aí. Tá? E agora você vai observar, né, que você poderia ter aquela, mas a gravidade é metro por segundo ao quadrado, apesar de que ela não foi dada aqui. Mas observe que a gravidade, como ela tem em todos os termos agora, a gravidade também vai poder simplificar, ó. Tá? Você ficou com gravidade em todos os termos aí, então você pode simplificar ela. Como está tudo no sistema CGS, você não precisa agora de passar para o sistema internacional. Você pode substituir do jeito que está aí. Tá? Então o valor de μ2, que eu estou querendo saber, né? μ2 vezes a profundidade A, mais μ1 vezes a profundidade 1, é igual a μ3 H3. Substituindo, eu só não tenho aqui quem? Que eu estou querendo descobrir a densidade do líquido 2. Eu estou querendo saber μ2. O resto tudo eu tenho.
Tá? Então aqui o HA vale 3 centímetros, H1 vale 6 centímetros, o μ1 vale 0,4. Então você substituindo aí, olha o que você vai ter. Então, ó, μ2 vezes a profundidade, que é 3. O μ1 vale 0,4 vezes a profundidade 1, que vale 6. É igual a μ3, que vale 2,5 vezes a profundidade 3, que vale 5. Observe que isso tudo está no sistema CGS. Então, fazendo o cálculo aí, eu terei 3 vezes μ2 vai ser igual a 2,5 vezes 5, 12,5. 0,4 vezes 6, 2,4. Fazendo a diferença aqui, você terá que μ2 será igual a 10,1 dividido por 3. Eu passo o 3 para cá dividindo. 10,1 dividido por 3 vai dar aproximadamente 3,37 gramas por centímetro cúbico. Ok? Lembrando que se você quisesse passar para o sistema internacional, bastaria multiplicar aqui por 10 elevado a 3. Agora vamos falar na pressão atmosférica. Eu já comentei na aula anterior, tá? Mas eu vou reforçar aqui para quem não tenha assistido a aula anterior. Em torno da Terra há uma camada de ar denominada atmosfera. Tá? Você sabe disso, que você tem a Terra e nós temos a atmosfera, que é uma camada de ar aqui acima da Terra. Tá? Até 18 km de altura você tem aí praticamente 90% de todo o ar. Tá? Até 18 mil metros de altura, né? Que equivale a 18 quilômetros. Olha, o ar tem massa. Como a Terra tem gravidade, ela está atraindo esse ar. Ou seja, o ar vai fazer uma força em cima de todos os corpos que estão na superfície da Terra. Tá? É uma força peso do ar. Essa força ela vai gerar uma pressão em todos os corpos que estão na superfície da Terra. Essa pressão nós chamamos ela de pressão atmosférica. E aí você vai ter o seguinte, então. Quanto mais alto você tiver em relação ao nível do mar, menor vai ser essa pressão atmosférica, porque menos camada de ar você vai ter acima da sua cabeça. A nível do mar, a camada de ar vai ser maior. Tá? Então, quando a gente, inclusive, calcula aí a pressão atmosférica, normalmente a gente calcula a nível do mar. Né? O valor da pressão atmosférica, normalmente, que é dado nos problemas. Tá bom, mas como surgiu esse cálculo? Tá? No início do século XVII, um problema foi apresentado por Galileu Galileu. Por que as bombas aspirantes não conseguem levar água acima de 18 braças? Ou seja, 10,3 metros. Vocês vão ver aqui o seguinte, na época, por mais vácuo que se fizesse aqui numa bomba aspirante, 10,3 metros era um limite de que a água subia no cano aqui. Não se conseguia um valor acima desse. Tá? Isso foi apresentado a Galileu, só que Galileu não conseguiu resolver o problema. Ele sabia que quanto mais denso o líquido, menos o líquido subia. Então, algo teria que haver com a densidade do líquido. Só que, na verdade, quem matou a charada foi um discípulo de Galileu, chamado Evangelista Torricelli, que resolveu fazer a experiência, então, com um líquido muito denso. E aí, ele faz a experiência e chega à seguinte conclusão. Olha só, experiência de Torricelli. Ele encheu um tubo de um pouco mais de 1 metro com um mercúrio líquido. O mercúrio líquido ele tem uma massa específica muito grande, uma densidade muito grande, ou seja, é um líquido muito pesado. Okay? Ele encheu esse tubo e encheu um vasilhame também com mercúrio. Olha, tampou com um tubo completamente cheio de mercúrio, ele tampa a boca do vidro e emborca esse vidro aqui dentro do recipiente maior com mercúrio. E abre. Tá? Abre o recipiente. Aí o que acontece? O mercúrio desce até 76 centímetros de altura em relação ao nível do líquido aqui. Como não entrou ar, né, aqui, então é vácuo. Conclusão de Torricelli. Olha, se eu conseguir determinar a pressão no ponto X,
Essa pressão no ponto X é a mesma pressão que age na superfície do líquido aqui, que é a pressão atmosférica. Então a conclusão dele é que a pressão atmosférica ela equivale à mesma pressão que 76 centímetros de mercúrio exerce aqui. Ou seja, a pressão atmosférica equivale a 76 centímetros de mercúrio quando se fala em pressão. Então vamos à experiência dele. Olha, ele emborcou aqui, tá? A pressão no ponto C aqui, que é a pressão atmosférica, vai ser a mesma pressão no ponto B, que equivale a 76 centímetros de mercúrio. Aqui é vácuo, porque não entrou ar, né? Então você tem aqui, na verdade, mercúrio vaporizado. Então, a pressão equivalente a 76 centímetros de mercúrio será a pressão atmosférica, a gente usando aqui aquele princípio de Stivell, né? Vasos comunicantes aqui. Ok? Então vamos calcular essa pressão. Olha, a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto C. Quem é a pressão no ponto B? Vai ser densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura da coluna de mercúrio. E quem é a pressão no ponto C? É a pressão atmosférica. Tá? Que a pressão atmosférica é que age aqui em cima do ponto C. Então nós teremos aqui a pressão atmosférica. Bom, como a massa específica aqui, né, já está em quilograma por metro cúbico e a gravidade no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado, é só substituir. Então você vai ter aí que a pressão atmosférica vai ser igual a massa específica do mercúrio, 13,6 vezes 10 elevado a 3, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e a altura da coluna líquida de mercúrio, você tinha 76 centímetros, passa para metro, né, sistema internacional, 0,76 metros. Fazendo o cálculo aí, você vai chegar a 101,3 vezes 10 elevado a 3 newton por metro quadrado. Coloca a vírgula depois da primeira casa, 1,013 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Esta é a pressão atmosférica, ou este é o valor da pressão atmosférica. Normalmente, né, a gente aproxima para ficar fácil de fazer o cálculo, que a pressão atmosférica vale 10 elevado a 5 Pascal, né, ou 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado. Olha, deixa bem claro que esse resultado aqui, né, com essa gravidade, ele foi obtido a nível do mar, a uma temperatura de 0 graus Celsius, que até a temperatura influencia aí nessa pressão. Se você fizer essa experiência em altitudes maiores, encontrará resultados menores, pois à medida que você sobe, terá cada vez menos atmosfera acima da sua cabeça. Normalmente usamos como resultado para uma atmosfera 10 elevado a 5 Pascal. Ok? E aí então que surge, eu vou voltar aqui, as experiências da bomba de vácuo. Qual era o problema dos 10,3 metros aqui? É que quando se faz vácuo aqui na bomba, tá, você vai ter aqui, pelo princípio de Stivell, né, igualando, olha, a pressão atmosférica vai estar agindo aqui, e essa pressão atmosférica com relação à água, quando você está trabalhando com água, a água vai subir até 10,3 metros. Tá? O Torricelli ele fez experiência com mercúrio, o mercúrio líquido. O mercúrio líquido subiu 73 centímetros. Se você fizer essa experiência com a água, ela ia subir até 10,3 metros. Tá? Então, quem está empurrando essa água tubo acima aqui é a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica com relação à água conseguiria empurrar a água até o limite de 10,3 metros. É aquela ideia, né? O Galileu ele não conseguiu matar essa charada. Quem matou a charada foi o Torricelli. Então agora vamos a algumas curiosidades. Primeira, a anestesia peridural consiste em injetar líquido anestésico numa região próxima à medula espinhal do paciente. Normalmente essa anestesia é usada, por exemplo, para partos, tá? Na hora de um parto normal, normalmente é usada essa anestesia peridural. Tá? A vantagem da anestesia peridural é que o paciente ele fica acordado, tá? E ele ajuda, né, na hora de um parto, por exemplo, a mulher ajuda a fazer força para que o neném nasça. Tá? Então, para procurar a região exata, o anestesista introduz a agulha
com uma seringa, sem anestésico e com o êmbolo na posição A. Você está vendo aqui, olha. Olha, ele injeta, né, ele vai espetar a seringa aqui, tá, com o êmbolo na posição A, até o êmbolo seja sugado espontaneamente. Isso acontece porque quando a agulha atinge uma região de menor pressão, a pressão no interior da seringa irá diminuir. Sendo assim, a pressão atmosférica irá empurrar o êmbolo. Então, resumindo, ele espeta a agulha aqui, olha, até atingir uma região que a gente chama de espaço peridural. Nesse espaço peridural, a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então o que acontece? Como a seringa atinge uma região de menor pressão, o êmbolo aqui, olha, ele vai ser sugado, porque a própria pressão atmosférica empurra o êmbolo. Tá? Você consegue ver aí no YouTube, por exemplo, coloca anestesia peridural, você vai ver anestesistas explicando o que acontece aí. Tá? Alguns vão empurrando e vão fazendo uma leve pressão aqui. Tá? Enquanto ele não consegue empurrar, é porque não atingiu a região. Quando ele atinge a região peridural ali, ele consegue empurrar a seringa com mais facilidade. Aí o que ele faz? Ele retira a seringa da agulha e vem com outra agulha com anestesia e injeta anestesia aqui. A segunda curiosidade é o copo de água que você já deve ter feito, né? Até as crianças do primário, lá no Fundamental 1, normalmente fazem essa experiência. Você enche um copo de água, coloque a água até a boca do copo, tá? Pega um pedaço de papel e emborca o copo de cabeça para baixo aí com o papel, tá vendo? Ao retirar a mão, você vai ver que a água não cai. Tá? O copo está cheio de água e o papel sustenta a água aqui. Na verdade, o que está acontecendo? Aqui fora está agindo a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica é maior do que a pressão da coluna líquida de água que ficou aqui dentro. Tá? Então, como a pressão atmosférica é maior, ela não vai deixar com que o papel saia. Tá? Ela vai sustentar a água lá. Então é uma experiência fácil de você fazer aí com um copo cheio de água e um pedaço de papel comum aí. A terceira curiosidade está exatamente na lata de azeite, né, que eu comentei lá no início da primeira aula de hidrostática. Por que você tem que fazer 2 furos na lata de azeite? O que acontece é o seguinte, quando você faz um furo só, você não faz esse segundo furo, faz só o primeiro furo aqui. Daí você vira a lata de azeite, a pressão atmosférica agindo aqui fora da lata não vai deixar o azeite cair. Como o azeite é muito, não digo denso, ele é muito viscoso, tá? O atrito entre as moléculas é grande, ele é muito viscoso, a pressão atmosférica não consegue empurrar o ar lá para dentro. Então, para que o ar entre, né, que é no caso a pressão atmosférica, você vai ter que fazer um outro furo. Porque ao virar a lata de azeite, a pressão atmosférica vai entrar por aqui e vai empurrar o azeite para baixo. Tá? Então, quando você tiver uma lata de azeite na mão, faz um furo só e vira. Você vai ver que ele não escoa. Ele pinga algumas gotas e o azeite não sai. Tá? Você teria que apertar a lata, né, para aumentar a pressão lá dentro, ou fazer um furo, um segundo furo, e isso vai deixar com que o azeite escoe normalmente. Bom, a quarta curiosidade, quando você vai tomar refrigerante, né, é aquele caso. Olha, você coloca um canudo aqui, é muito parecido com o caso da experiência de Torricelli lá, né? Você coloca um canudo aqui. Você vai notar que o refrigerante ele vai ficar no mesmo nível aqui dentro do canudo e fora do canudo. Ok? Bom, aí, para você tomar um refrigerante, você tem que colocar a boca aqui e fazer a sucção. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Olha, a pressão atmosférica age dentro do canudo e aqui na superfície do líquido. Tá? Então, como você tem a pressão atmosférica agindo em todos esses pontos, você equilibra o princípio vestível e você vai ter aqui o equilíbrio. Isso aqui funciona como vasos comunicantes. Se você pegar 2 pontos aqui, A e B, tá vendo? Na mesma profundidade, na entrada do canudo você tem um ponto A e aqui você tem um ponto B. As pressões são iguais, pressão de A e pressão de B. Porque aqui a pressão de B é a pressão atmosférica mais essa coluna líquida. A pressão em A é a pressão atmosférica mais essa coluna líquida. As pressões são iguais.
Se você colocar a boca aqui e fizer uma sucção, você vai diminuir a pressão dentro do tubo. Ao diminuir a pressão dentro do tubo, olha, você faz a sucção. Ao diminuir a pressão dentro do tubo, o que vai acontecer? A pressão aqui no ponto A vai diminuir um pouco. Como a pressão no ponto B vai ser maior do que a pressão no ponto A, vai surgir uma força empurrando esse refrigerante canudo acima. E aí o refrigerante vai subir. Ok? Ou seja, se você conseguisse fazer um vácuo total aqui, né, partindo do princípio que a pressão, que a densidade do refrigerante é muito próximo da densidade da água, você poderia fazer uma sucção aqui, o refrigerante poderia subir um canudo aqui até 10 metros de altura, né? Mas você teria que fazer um vácuo aí bem legal no canudo. Ou seja, acima de 10 metros o refrigerante já não subiria. Seria um limite aí. Ok? Então você vê que quem faz o refrigerante subir canudo acima é exatamente a pressão atmosférica que vai empurrar esse líquido tubo acima. Observação: se você tentasse fazer a mesma experiência na Lua, se fosse possível, o mesmo não iria acontecer devido à ausência de atmosfera na Lua. Olha, na Lua tem gravidade, ela não tem atmosfera. Tá? Então, se você conseguisse fazer essa experiência na Lua, como não teria pressão atmosférica para empurrar o líquido, tá? O líquido não iria subir o canudo aí, não ia adiantar. Como a gente fala que se fosse possível, por quê? Você vai ver depois na termologia, tá? Lá no estudo dos gases, que à medida que você vai diminuindo a pressão, o líquido vai evaporando. Então na Lua não teria como você abrir uma garrafa de refrigerante lá, porque o refrigerante ia evaporar na mesma hora. Tá? Então não daria para você fazer, na verdade, essa experiência na Lua, porque toda a água aqui iria vaporizar. Tá? Uma outra curiosidade, né? Você encher um copo sem tornar essa água que está num pires aqui, né? É uma experiência simples de fazer também. Tá? Você tem uma água no pires e você quer passar essa água para o copo sem virar o pires. Você coloca uma vela no pires, acende a vela, emborca o copo aqui, olha, de cabeça para baixo. O que vai acontecer? Você emborca o copo devagar, tá? A chama vai queimar o oxigênio que está aqui dentro. Tá? A chama queimando o oxigênio, você vai diminuir a pressão do ar aqui dentro. Tá? Diminuindo a pressão do ar, a pressão dentro do copo vai ficar menor do que a pressão atmosférica. Então, quando você colocar esse copo dentro do líquido, a pressão atmosférica vai empurrar o líquido para dentro do copo, porque a pressão dentro do copo é menor que a pressão atmosférica aqui. Olha, você vê essa experiência aqui, tá? Esse professor ele faz essa experiência, o professor Boaro. Olha só, na experiência ela lhe coloca, você tem a vela já ali, tá? Aí ele borca o tubo lá devagar, lá, vai estar consumindo ar lá. Ó. Quando ele encosta no líquido, o líquido vai subindo o tubo. Tá? Dá para você fazer essa experiência aí com água ou quisuco, né? Se você quiser um líquido colorido, você faz um quisuco e faz essa experiência, você vê que a água vai subir. Tá? A justificativa então é que a pressão atmosférica está empurrando a água para cima aí, tá? Porque a pressão atmosférica vai ser maior que a pressão do ar aqui dentro, porque a vela está consumindo esse ar. O sifão. Se você já teve piscina plástica em casa, né, quando você compra a piscina, junto com a piscina vem esse tubo em U. Tá? Normalmente ele é de alumínio, que é exatamente para você esvaziar a piscina. Tá? Como ele funciona? Olha, você enche esse tubo de água e emborca ele aqui de cabeça para baixo. Você tampa aqui, tá? Com o dedo você mantém tampado esse ponto e esse ponto. E aí nós teremos o seguinte, considerando os dois pontos, como esse tubo está cheio de água, qual é a pressão que você vai ter no ponto A aqui? Tá, olha, ponto A e B vão estar no mesmo nível com o mesmo líquido aqui. Olha, eu estou considerando que isso aqui é água. Tá? Então no ponto A, tá, você vai ter aqui, olha, a pressão atmosférica agindo aqui fora, mais a pressão da coluna líquida aqui. E no ponto B?
No ponto B, você tem a pressão atmosférica agindo aqui, ó, em cima do ponto B. Tá? Então você vai ter que a pressão no ponto A ela vai ser maior que a pressão no ponto B. Tá? Olha, no ponto A você tem a pressão atmosférica mais a pressão da coluna líquida. No ponto B, apenas a pressão atmosférica agindo. Ou seja, a pressão no ponto A é maior do que a pressão no ponto B. Tá? Então vai surgir uma força empurrando esse líquido para baixo aqui do ponto B. Tá? Como não entra ar aqui, né? Porque o líquido tá, porque o tubo está dentro da piscina, está dentro da água, tá? Então a água naturalmente vai fazer essa trajetória aqui. É como se ela passasse por uma zona proibida, né? E assim você consegue esvaziar a piscina. Tá? Olha, a pressão em A é a pressão atmosférica mais a pressão na coluna líquida. A pressão em B é apenas a pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão em A é maior do que a pressão em B. Então, vai fazer com que o líquido escoe normalmente. Está vendo? É um tubo em U aqui. Quanto mais baixo você colocar aqui, tá? Maior vai ser a vazão de líquido aí. Tem essas meninas aqui, elas fazem experiência, olha só. Dá para fazer com um copo de água também, uma mangueira normal. Note que ela vem com o dedo, né, tampando, porque ela encheu a mangueira de água depois que ela faz a experiência. Tá? Ela solta o dedo, né, do lado direito aqui, né, você vai ver a experiência novamente. Olha lá, ela vem com o tempo, tá vendo? Ela solta, lá, solta os dois ao mesmo tempo. E aí vai passar água de um copo para o outro aqui. Tá? Esse é então o sifão, né? Bom, a sétima curiosidade é esse garrafão de água que você vira, né? Olha, eu coloquei esse azul aqui para representar para você o nível de água. Tá? Então você emborcou o garrafão aqui, ele vai encher de água até um certo nível. Bom, aí ele para de descer a água, né? Por que para de descer a água? A pressão atmosférica ela age aqui fora do garrafão. Tá? Quando você vira, a pressão atmosférica, como a água é pouco viscosa, a pressão atmosférica empurra uma bolha de ar lá para dentro. E aí consegue aumentar a pressão aqui em cima. Então você vai ter a água descendo até o bico da garrafa ficar completamente vedado aí pela água. Tá? Aí o que acontece? Pressão atmosférica não empurrando uma bolha aqui, isso aqui vai ficar parado. Porque você vai ter aqui que a pressão aqui na entrada do garrafão, tá, vai ser a pressão da coluna líquida de água que você tem aqui dentro. Tá? E aqui fora você tem a pressão atmosférica agindo. Então a pressão atmosférica não vai deixar a água escoar aqui. Ok? Aí você abre a torneira, a água vai descer aqui, então isso aqui vai descendo. Né? Aí o que acontece? Quando chega nesse ponto aqui, quando a água ultrapassa o bico do galão, a pressão atmosférica vai agir aqui também. Aí a pressão atmosférica empurra uma bolha de ar lá para dentro, de maneira que aumente a pressão aqui em cima do garrafão. E aí vai empurrar a água para baixo. Tá? Bom, a bolha subindo, né? A água descendo, novamente a água vai subir aqui, olha, e vai tampar o garrafão. Então, fica assim, né? Você mantém um controle natural da água descendo aqui. Muito bem, se você fizer um furinho nesse garrafão, vamos supor que você pega uma agulha e fure o garrafão, a água vai transbordar aqui, ela vai vazar todinha. Por quê? A pressão atmosférica vai entrar por esse furo. Tá? E aí você inutiliza o garrafão. Então não se deve furar o garrafão, ou seja, esse garrafão aqui você tem que cuidar dele com carinho, porque ele troca, né? Você quando vai comprar água, você leva o garrafão vazio e pega um garrafão cheio. Para terminar aí, olha só essa experiência curiosa. O da cara ali, eles estão subindo a serra. Tá? Observe o saco de batata em cima do painel. Tá? O saco de batata no painel, à medida que você vai subindo a serra, a pressão atmosférica do lado de fora do saco vai diminuindo. Aí o saco, então, ele vai inchando até ele estourar. Tá vendo? Aí ele estourou.
Tá? É à medida que a pressão atmosférica diminui, então isso aí vai acontecer com um saco fechado. Ok? Isso acontece com o nosso corpo também. Tá? Não sei se você já notou, à medida que você vai subindo uma montanha, dá uma diferença de pressão. Normalmente você sente como se. Alguns sentem dor de ouvido, né? Outros sentem como se saísse ar ali pelo ouvido. Eu, por exemplo, eu percebo que parece que eu passo a ouvir até melhor, tá? Quando isso acontece. Então cada um vai ter um efeito aí em cima, que é exatamente essa variação de pressão, né, que você sofre quando você está subindo uma serra. A mesma coisa acontece com o balão. Quando você coloca gás hélio dentro do balão, esse balão que você solta, ele vai subindo, né? Ele vai subindo, você vai acompanhando ele, você vê ele subindo ali na atmosfera. Ok? Chega uma hora que você não consegue enxergar mais. Tá? Não é porque o balão ficou muito pequeno, não. É porque ele acaba explodindo. A pressão interna ali é muito grande. Você está com a pressão do ar ali dentro, né? Do gás hélio. E à medida que o balão vai subindo, ele vai inchando cada vez mais. Vai chegar uma hora que ele vai explodir. E aí você para de enxergar o balão. Exercícios de aprendizagem. Um mergulhador está a 5 metros de profundidade num tanque de mergulho com água de densidade 1 grama por centímetro cúbico. A pressão atmosférica é de 10 elevado a 5 pascal. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão absoluta exercida no mergulhador. Então vamos à solução. Olha, a profundidade dele é de 5 metros. Tá? A massa específica ou densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. E a pressão atmosférica, 10 elevado a 5 pascal. Né? Então, o que a gente pode observar aqui? Ó, profundidade sistema internacional, a densidade no sistema CGS e a pressão no sistema internacional, que é Pascal Newton por metro quadrado. Tá? Então, nós vamos ter que transformar aqui essa massa específica ou densidade em quilograma por metro cúbico, passar para o sistema internacional. Então, basta você multiplicar por 10 elevado a 3. Tá? 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. Bom, vamos representar um esquema aqui, um desenho, né? Olha, o mergulhador está a 5 metros de profundidade e tem a pressão atmosférica agindo aqui em cima. Então, qual vai ser a pressão em cima do mergulhador? A pressão em cima do mergulhador, que vai ser a pressão absoluta, será igual à pressão atmosférica, que age aqui em cima, mais a pressão efetiva, né, que é a pressão relativa devido à profundidade dele aqui, que é μgh. Muito bem. A pressão absoluta, então, será igual à pressão atmosférica, que é 10 elevado a 5, mais μ, densidade da água, 10 elevado a 3, gravidade 10, vezes a profundidade, que é 5. Então nós teremos aqui, ó, 5 vezes 10 a 4, né? 10 a 5 mais 5 vezes 10 a 4. Bom, para fazer essa soma aqui, ou você bota aqui para 10 a 4, tá? Ou aqui para 10 a 5, né? Então vou deixar tudo 10 a 5, que a pressão atmosférica é 10 a 5. Olha, como aqui é 5 vezes 10 a 4, passa a vírgula uma casa para cá, né? Como se dividir isso por 10, aqui vai dar 0,5 e multiplica aqui por 10, vezes 10 a 5. Então vai ser 10 elevado a 5, repetiu, mais 0,5 vezes 10 elevado a 5. Aqui 1 vezes 10 a 5 mais meio 10 a 5 vai dar 1,5 vezes 10 elevado a 5 pascal, que é a resposta. Tá? Então observe o seguinte, a pressão atmosférica era 10 elevado a 5. Quando ele está a 5 metros de profundidade, tá, a atmosfera passa a ser 1,5 vezes 10 a 5. Ou seja, uma atmosfera e meia aqui. 5 metros de profundidade fez com que aumentasse a pressão em cima do mergulhador de meia atmosfera. Então, conclui-se que se dobrasse a profundidade aqui 10 metros, a atmosfera ia dobrar em cima dele, né? Ele teria 2 atmosferas de pressão se ele tivesse a 10 metros de profundidade. Ou seja, cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera.
Tá? Então uma coisa curiosa aqui, tá? Porque o mergulhador, à medida que ele vai indo para o fundo, essa pressão atmosférica vai aumentando em cima dele e ele vai tendo dificuldade de respirar. Então no tanque de oxigênio aqui tem uma válvula que à medida que vai aumentando a pressão em cima dela, ela vai aumentando, ela vai deixando entrar ar com mais pressão nos pulmões do mergulhador. Tá? Ela vai se abrindo e aí o mergulhador então não vai ter dificuldade em respirar à medida que ele vai indo cada vez mais fundo. Só que aí tem um problema, tá? A pressão interna do mergulhador vai aumentando. Tá? Então, com 10 metros de profundidade, praticamente a pressão do mergulhador vai dobrar aí com relação à pressão atmosférica. Tá? Então, quando ele vai voltar, ele precisa de uma descompressão. Tá? Então vamos supor que ele vá a 30 metros de profundidade. 30 metros de profundidade seria 3 atmosferas. Mais atmosfera lá de cima, 4 atmosferas. Então ele fora da água, ele estava sob pressão de 1 atmosfera. A 30 metros ele vai estar sob a pressão de 4 atmosferas. Então com uma pressão muito alta, ele vai estar respirando devido ao tanque de oxigênio. Quando ele vai voltar, ele vai subir, ele precisa, existe uma tabela de descompressão, tá? A cada 5 metros que ele sobe, 5 ou 6 metros, ele tem que ter uma descompressão. Ele tem que ficar um certo tempo naquela profundidade. Porque se ele subir direto, essa diferença de pressão vai acontecer aquele negócio com o saco de pipoca que nós vimos lá, quer dizer, o saquinho de batata, né? Há uma tendência do corpo dele inchar, a pressão interna vai empurrar a pele dele para fora. E ele pode ter aí uma parada cardíaca, tá? Mesmo embolia pulmonar aí. E aí ele morre. Tá? Então, acima de 10 metros de profundidade, mergulho começa a passar a ser um pouco perigoso. Então o ideal é que, se você for fazer isso, é que você faça com um profissional, né? É importante que você tenha aulas, saber direitinho como é que funciona essa tabela de descompressão. Você não pode pegar um balão de oxigênio desse, simplesmente um tanque de oxigênio, né? Desculpa, e simplesmente ir a qualquer profundidade, não, tá? Porque na hora de voltar você vai se sentir mal. Se a experiência de Torricelli fosse feita a nível do mar, com água cuja massa específica é 10 elevado a 3 kg por metro cúbico e gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual seria a altura da coluna líquida de água? Então aquele detalhe, né? Ele vai fazer a mesma experiência de Torricelli, ele vai virar o tubo. Então você precisaria de um tubo muito grande aqui, né? Para que você colocasse água e a experiência desse certo. Então vamos lá, você mergulha esse tubo, tá? Aqui, tampa, né? É a água aqui e a água dentro do tubo. Eu quero saber qual vai ser a altura da água, né? Você solta e vai ser dado vácuo aqui em cima até que altura que a água chegaria. Então o esquema é o mesmo. Olha, a pressão em X é a mesma pressão em Y. Vamos desenvolver. Qual que é a pressão em X? A pressão em X vai ser μgH, que é a pressão da coluna líquida de água. E a pressão em Y é a pressão atmosférica. Tá? Então, qual vai ser a altura da coluna líquida de água? Vamos substituir a massa específica 10 elevado a 3, gravidade 10 e a profundidade de água. Pressão atmosfera 10 elevado a 5. Olha, 10 a 3 vezes 10 vai dar 10 a 4. Eu vou passar para cá dividindo, eu terei que a altura é 10 a 5 dividido por 10 a 4, 10 metros. Ou seja, 10 metros de água equivale a uma atmosfera. Fique ligado aí no seguinte, tá? Que eu arredondei, né? A gravidade aqui eu adotei 10. Se você coloca uma gravidade 9,8 aqui, esse produto vai ficar um pouco menor. Como ele passa dividindo aqui, essa profundidade aqui, ou essa altura da coluna líquida seria um pouquinho maior, tá? Por isso que a gente depara lá com aquele 10,3 metros, né? Acima daqueles 10,3 metros, foi proposto para Galileu, né, o porquê que era 10,3 metros. Né? Existe aí um limite que a pressão atmosférica consegue levar essa água tubo acima. Aí. Vamos ao terceiro. Quando você está na lanchonete tomando refrigerante num copo com canudo, o líquido sobe em direção à sua boca em virtude de... Então o que nós sabemos a respeito disso aí, né? Você coloca a boca e faz a sucção para diminuir a pressão atmosférica dentro do tubo.
Aí a pressão atmosférica aqui fora empurrará o líquido então para dentro do tubinho, tá? Dentro do canudo. Letra A. A pressão no interior de sua boca ser maior que a pressão atmosférica. Ao contrário, né? Se você fizer uma pressão na boca maior que a pressão atmosférica, você vai empurrar ar para dentro do refrigerante aqui. B. A pressão atmosférica e da sua boca serem iguais. Aí não adianta, né? Se for igual também, o refrigerante não vai subir. Letra C. A pressão atmosférica ser variável em função do volume do refrigerante. Não tem nada a ver. D. A pressão atmosférica ser maior que a pressão na boca e empurrar o líquido no canudo. Essa aí tá bem legal, né? Letra E. A pressão atmosférica da sua boca não interferir ao tomar o refrigerante. Nada a ver, porque a sua boca é que faz diminuir a pressão atmosférica. Você faz uma sucção aqui. Então a resposta correta é a letra D de dado. Ok? Então acabamos essa aula por aqui. Tá? Tem uma lista de exercícios aí anexa e nos encontramos na próxima aula. Um abraço.